Aleluia. Estou sentindo forte a presença de Deus. Pode ser que nem todos estejam, isso acontece às vezes. Mas até o final você vai sentir aquilo que eu estou sentindo se você abrir o seu coração e disser: fala comigo, Pai. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, nós vamos ler hoje dois textos, um agora e outro daqui a pouco mais, um no Antigo e o outro no Novo Testamento. O Novo Testamento é Mateus 6, versículos 25 em diante. Olha o que Deus tem para nós nesta noite. Comece a olhar para a sua Bíblia e dizer: Senhor, fala comigo. Salta daqui, Espírito Santo, dessas letras e fala comigo. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? Em outras palavras, o que equivale o seu esforço? Você não consegue mudar aquilo que só Deus pode mudar. E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai, como crescem os lírios do campo? Eles não trabalham, nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. A impressão que eu tenho é que Jesus não está falando é parecido com o que eu estou falando aqui. Então, se Deus, meu querido, veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, se Deus faz isso com o que é efêmero, quanto mais a vós outros que não são efêmeros, ou que são eternos, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo: que iremos comer, que iremos beber, ou ainda com que nos vestiremos. Versículo 32, que é o grifo para esse texto. Pois são os pagãos, os gentios, em outras palavras, que tratam de obter tudo isso. Jesus está dizendo aqui o seguinte: os pagãos e os gentios têm que correr atrás disso, mas vocês não. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas. Então, a diferença do pagão e do gentio é que eles ainda não são filhos, mas eu sou filho. Então, se eu sou filho, meu Pai sabe disso. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Amém? Eu lendo esse texto, e na hora que nós começarmos a falar aqui, os irmãos vão de repente pensar que o texto está fora do contexto. Principalmente que o outro texto que eu vou ler é o texto de Êxodo 3, que não vai ser agora, e Êxodo 4. E a pergunta que eu quero fazer a você é: a quem você representa? Você está falando em nome de quem? A quem você representa? O título dessa mensagem de hoje:
Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer com a sua vida, deixa Deus fazer através da sua vida, deixa Deus fazer. Quando nós entendemos que nós, como servos de Deus, igreja, ou os judeus convertidos, os transformados, quando nós entendemos que nós somos diferenciados, notem, irmãos, nós não somos superiores, mas Deus nos trata com uma deferência especial, é diferente. Ele está aqui nesse texto que eu li, se os irmãos bem entenderam, principalmente o versículo 32, ele está dizendo assim: vocês estão preocupados com coisas inerentes, ou seja, vocês estão parecidos com pessoas que não são minhas. Vocês estão parecidos com os pagãos, com os gentios, com aqueles que ainda não se decidiram por mim e que eu não tenho responsabilidade sobre a vida deles. Deixa eu dizer, há pagãos, há gentios que são até abençoados pela misericórdia de Deus. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos, e ela se renova a cada manhã, mas Ele não tem obrigação. Aquela participação de vida que Ele tem conosco, nós com Ele, é somente para os filhos. E Ele está dizendo aqui: por que vocês estão preocupados? Porque os pagãos é que têm que se preocupar, os gentios, ou seja, aqueles que não me elegeram como seu Senhor, eles têm que ter um rumo na vida, e eles saem dando cabeçada, e eles estão buscando, eles estão se armando, se alicerçando, e sempre em coisas que são passageiras, são efêmeras. Mas vocês não, porque no momento que eu comprei vocês, eu assumi um compromisso de zelar pela vida de vocês e dar a vocês todas as coisas que vocês precisam. Quando ele diz aqui, por que vocês estão preocupados com o que vão vestir, com o que vão comer? Ele diz, a vida é mais, porque isso tudo passa, mas a vida que eu dou a vocês nunca mais passará. Então, é absurdo nós pensarmos que Jesus vai nos largar no meio do caminho, abandonando aquele projeto que ele teve antes da fundação do mundo. Há versículos que fazem menção a isso. Ele se preocupou conosco antes de existirmos. Ele bolou, ele pensou num povo, pessoas, humanos. Agora vem a coisa muito importante. É que Deus nos fez para sermos parceiros dele nesse plano sensacional que ele bolou. Eu posso ouvir um ou dois amém? Amém. Aleluia. Queridos, eu peguei uma palhinha aqui na mensagem do Marcelo, que eu lembrei que já falamos sobre isso, já vimos aqui vídeos sobre isso. E eu queria que você se lembrasse que você é embaixador de Cristo. Quando você é embaixador de um país, você representa aquele país, e você não pode falar nada de si. Você tem que falar o que o país mandar você falar. O primeiro embaixador foi Jesus. Nessa era ele disse, eu não falo nada de mim, eu falo o que o meu pai manda eu falar. Ele representava o pai. E todo o tempo ele fazia o link. Quem vê a mim, vê o pai. Você me obedece, obedece o pai. Se você desobedece o pai, você está desobedecendo a mim. Se você desobedece a mim, você está desobedecendo o pai. Se você me honra, você está honrando o pai. Os embaixadores, o embaixador do Brasil em algum lugar, o embaixador americano aqui ou acolá, ele não pode falar o que ele pensa, ele tem que falar o que o governo dele pensa. Ele é representante para defender aquilo que o governo pensa, ainda que ele não concorde. Paz, meus irmãos. Então, se o embaixador do Brasil está em algum país
e o presidente ou o governo daqui manda dizer isso assim, assim, ele disse, eu não concordo, não vou dizer isso. Ele está sendo infiel e ele será grandemente penalizado. A primeira coisa que vai acontecer é que vai retirá-lo de lá, vão retirá-lo de lá. Concorde ou não, ele tem que dizer o que o país, esse é o embaixador. Amados, eu quero que você imagine, nós somos embaixadores de Cristo, eu quero que você imagine o que representa isto. Pastor, o senhor está dizendo então que eu não tenho mais voz própria para o propósito que Deus está fazendo na sua vida? Não, você tem que falar o que Ele manda falar. Você tem que fazer o que Ele manda fazer. Passou disso é desobediência. Agora, o que me impressiona, irmãos, é que eu vejo na Bíblia coisas que aconteceram com aquele... o que eu vejo é que acontece conosco e aconteceu na Bíblia com alguns servos, que são iguais a nós. E eu quero dar um exemplo aqui tremendo, todo mundo conhece, para nós entrarmos nos detalhes do que eu quero dizer para a vida hoje. É o que aconteceu com Moisés. Conhecemos esse texto de baixo para cima, de cima para baixo, de lado para lado, de cabeça para baixo, mas eu quero que você abra a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 3, fique com ela aberta aqui, eu vou discorrer um pouquinho e vamos comentando um pouquinho. Êxodo, capítulo 3, preste atenção, fique ligado. Se você perceber que está cansado alguma coisa assim, eu tiro meu cansaço. Eu não vou demorar nessa palavra, ou vou demorar o suficiente que o Espírito Santo der, mas eu estou tão empolgado com o que eu vi claramente, que eu quero passar para os irmãos. Êxodo 3 diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor se revelou a ele. Todas as vezes que a Bíblia diz o anjo do Senhor, com A maiúsculo, como está ali, é uma aparição de Jesus. Não Jesus encarnado como nós conhecemos, mas é uma aparição de Deus, é uma teofania. Apareceu ele numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou, eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés, que coisa impressionante. Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. Versículo 7. Disse o Senhor: certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto estão padecendo. Por esse motivo desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel. Irmãos, olha que versículo rico esse 8, o 7 e 8. Primeira coisa, Deus fala assim: eu estou atento ao que o meu povo está clamando, pelo que estão clamando, estou atento ao sofrimento do meu povo. Segundo, ele diz: eu desci, ele estava ali presente naquela chama, eu desci. Se eu sou Deus, eu falo assim: só estou te comunicando, porque você estava lá e veio para cá, que eu vou fazer tudo. Aí ele disse: não, mas agora eu vou te chamar, Moisés, para participar comigo desse projeto. Para um pouquinho. Com quem que ele está falando? Moisés. O que Moisés estava fazendo ali? Apacentando as ovelhas. Por quê? Porque fugiu. Fugiu da onde? Do Egito. Por que ele fugiu do Egito? Porque matou um egípcio que oprimia o hebreu. Interessante como é que Deus disse: eu sei, eu lembro que você matou o cara lá, estou de olho em você, Moisés. Você vai pagar 30 penitências, você vai ficar de molho aqui, você vai fazer isso. Deus não comenta nada.
Um pouquinho antes eu já vi isso, no livro do Gênesis. Quando José, diante de Faraó, recebe a ordenança para ser o governador geral do Egito, ele estava preso, lá embaixo, por uma calúnia. Quem fez a calúnia estava por ali, a mulher de Potifar. O rei chama ele e diz: você vai ser o manda-chuva, José. Não entrou em detalhe, você estava preso, eu estou te aliviando, estou quebrando teu galho. Por outro lado, ele também não disse nada. Só um minutinho, eu vou aceitar, mas chama aquela endemoniada da mulher do Potifar, que eu quero mostrar para ela com quantos paus se faz uma canoa. E agora está se repetindo isso. A conversa está muito além das reações humanas. Eu quero que você fique ligado, meu amado. Deus é muito maior. Tudo veio a contento. A pastora não sabia o que eu ia pregar, mas nós estamos orando, irmãos. Nós estamos unidos. Essa última música desceu como um azeite. Pai, eu pertenço a Ti. Eu quero que você encha a tua boca e diga agora no mais alto som que você puder emitir da sua boca: Pai, eu pertenço a Ti. Agora você vai ter que bancar essa palavra que você está dizendo. Porque se você pertence a Ele, Ele diz: eu sei, fui eu que te fiz, e eu trabalhei para que você me pertencesse. E porque você me pertence, eu quero dizer para você tudo que eu vou fazer na sua vida. E tem coisas que eu não vou dizer, porque você não vai aguentar, porque são maravilhosas. Mas eu também tem passagens na sua vida que você vai enfrentar, que eu também não vou dizer, que você vai amarelar. Mas eu só quero dizer uma coisa para você. Está falando para Moisés e está falando para você: eu estou no controle, deixa eu fazer. Quando você compra um apartamento, depois que você compra o apartamento, você se surpreende quando chega o IPTU. Mas eu tenho que pagar o IPTU? Comprei apartamento, paguei à vista? Você se surpreende? Você sabe que você tem que cuidar daquilo. Você se surpreende quando a parede começa a descascar. Meu Deus, mas eu pensei que a parede era indescascável. Tem esse termo, irmão? Se não tem, criei hoje. Cultura Shalom. O piso soltou, que era o piso insoltável. Piso que se descola. Não, você sabe que você adquiriu um imóvel e adquiriu também a responsabilidade de zelar por aquilo. Muito mal comparando, mas quando Deus comprou você, Ele disse assim: eu vou pagar o IPTU dele, eu vou limpar a parede dele, eu vou trocar o piso dele, e se cair um raio, quebrar o telhado, eu vou consertar, e tudo que ele precisar, eu vou fazer, porque eu sou dono dele. Amém? Agora vem a segunda coisa. Por que você comprou um apartamento? Para não morar na rua, para não ficar à deriva. O pastor podia alugar. Não estraga a minha pregação, irmãos. Alugar não serve. Deus não está alugando ninguém, Deus está comprando, não serve aluguel. Por que você resolveu fazer isso? Porque você tinha segurança. Amém ou não? Agora você precisa saber por que Deus te comprou. Você já parou para pensar por que Deus te comprou? Talvez seja por isso que você esteja sofrendo, ansioso. Meu Deus, eu não vou lá, eu não sei o quê. Você imaginou, irmãos? Algumas famílias saíram de férias aqui agora. Então, no meio da família saíram crianças. Você imaginou as crianças? Pai, mas olha só, como é que pode? E a minha passagem está comprada? Eles nem perguntaram, já foram pegando a roupa e botando na mala. E onde é que nós vamos? Entra aqui e vamos para o aeroporto. Ele não quis saber, está aí o passaporte. O pai cuidou de tudo, amém ou não? Por que Deus te comprou? Você vai saber. Deus te comprou porque Ele determinou no coração dele que Ele não queria ficar aqui o tempo todo fazendo aquilo que glorifica Ele. As pessoas dizerem para Ele assim: Deus, Tu és maravilhoso. Ele quer que você participe disso. Então,
A primeira coisa, Ele te comprou para você participar com Ele do seu, ou dele, né, projeto salvífico. Você já parou para pensar que tem pessoas sendo salvas por você? E antes que você fique orgulhoso, assim como Deus cuida dos seus problemas, Ele cuida do poder que está em você, é dele. Através de você, Deus está fazendo uma caminhada de salvação. Aí Ele chama Moisés e diz assim: Moisés, vê se se identifica contigo em algum lugar aí. Eu vou mandar você para lá, porque eu vou te dar uma colher de chá tremenda, Moisés. Seu nome nunca mais será esquecido por causa disso, Moisés. Até hoje os judeus acham que Moisés é um fenômeno e tal. Mas quem fez esse fenômeno foi Deus. E numa das conversas de Deus com Moisés, ele disse assim, e Moisés esperneava daqui, esperneava dali. Ele falou: Moisés, vamos encerrar essa conversa. Você vai chegar lá, eu estou enviando você como um Deus. Cuidado com essa tradução original. Estou enviando você no meu lugar. Você não é Deus. No momento que você deixar de saber disso, você vira um verme. Mas enquanto você estiver ligado que eu sou seu dono, você é como eu. Ou seja, quando você abrir a boca, eu porei as palavras na sua boca. Por quê? Porque Ele é seu dono. Eu sou seu dono. Aí Moisés aqui então, no capítulo 4, disse: mas ele respondeu: Senhor, eis que os israelitas não acreditarão em minha pessoa, tampouco darão ouvidos às minhas palavras. Moisés estava certíssimo. Porque não é para o inimigo acreditar na minha palavra, ele é para acreditar na palavra de Deus que está em mim. Quando a minha palavra vier de Deus, ela sai igual um furacão, uma espada de 2 gumes que penetra até a divisão de alma e espírito e arrebenta com tudo, porque não é você. Isso é Deus vivendo em nós e falando por nós. Não é possível, diz ele, tampouco darão ouvido às minhas palavras, porquanto certamente contestarão. Não é possível que Yahvé se tenha aparecido. Não é possível. Sim, irmãos, o que nos tira do foco, o que nos tira a nossa força, e depois eu vou falar do livro aqui, não tem nada a ver com o livro, que essa pregação já estava pronta e o livro chegou hoje, eu nem tinha visto. São as criptonitas que tiram a força do super-homem, e isso é ficção. São os problemas que nos fazem descrer de que nós não podemos. Isso é a chave de tudo. É por isso que tem muita igreja que não está crescendo, não está andando. Tem muito servo de Deus que orava e não ora mais. Tem muito servo de Deus que expulsava o demônio pelo poder de Deus, não expulsa mais, que impunha a mão e as pessoas eram curadas e não são mais. Por quê? Porque Deus deixou de ser Deus? Não. Em algum momento você não fez o que Deus mandou. Olha o que ele vai dizer. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tem na mão? Ele disse: eu tenho um cajado. Então o Senhor: lança na terra, Moisés. E ele prontamente atirou o cajado ao solo, e ela se transformou numa grande cobra, e Moisés esquivou-se dela, assustado. Então ordenou Yahvé a Moisés: estende a tua mão e pega pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou pela cauda, ela se converteu novamente um cajado. Ele disse: sabe que algumas coisas na nossa vida tem que acontecer umas 2, 3 vezes para a gente acreditar, né? Não sei porque que a gente é assim. E disse o Senhor: fazer isso para provar aos israelitas que Yahvé é o Senhor, o Deus de teus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Está te lembrando de tanta coisa. Quando ele fala o Deus de Abraão, ele conhecia, só um minutinho, Abraão, aconteceu isso. Aí, o Deus de Isaac, aconteceu isso. É por isso que ele está dizendo. E disse mais o Senhor: põe a mão no peito. Pronto, Senhor, está aqui no peito. E assim que atirou, a mão estava com uma doença semelhante à lepra, esbranquiçada como a neve.
nos nossos dias. Por que eu fui pôr a mão no peito? Era melhor não ter feito isso, era melhor ter ficado quieto no meu canto. Por que eu fui me meter a buscar o poder de Deus? O que foi me acontecer? Aí, meu carro bateu. Eu disse, o que aconteceu? O Senhor disse, torna a colocar a mão sobre o peito. E Moisés levou a mão, enferma, e assim que tirou, estava saudável como o restante do corpo. Então explicou o Senhor, assim, se não acreditarem em ti, e não ouvirem a voz do teu primeiro sinal, acreditarão na comunicação do segundo sinal. Deus está nos ensinando assim, é para perseverar, Moisés. Vai ter um dia que você vai orar por alguém e não vai ser curado, você não pode desistir, manda o segundo, manda o terceiro, e vai em frente. Se não acreditarem nesses dois sinais, nem derem atenção às tuas palavras, tomarás da água do rio, derramarás, e ele vai falando aqui. No entanto, argumentou Moisés, perdão, meu Senhor, todavia eu não tenho facilidade para expressar, eu fico impressionado. Eu vou traduzir isso aqui. Senhor, data vênia, estou falando com a majestade, o senhor já percebeu, o senhor pode ter esquecido, o senhor já viu assim, o senhor é muito ocupado, né? Não presta atenção em detalhes, que eu não tenho muita facilidade para falar? Respondeu-lhe o Senhor, quem dotou o homem de boca e língua? Quem fez o surdo ou o mudo? Não sou eu, Yahvé? Sabe o que ele está dizendo para Moisés? Moisés, eu sei que você é gago, eu te fiz assim. Foi eu que fiz, você acha que eu esqueci? Eu sou o teu fabricante. Mas Moisés, isso não está na discussão. Não desvie o foco, Moisés. Você vai perder algo que eu estou preparando. E Moisés continua, eu não vou ler tudo aqui, irmãos, vocês conhecem a história, mas ele diz assim, chamarão o Senhor. Ele está dizendo, Senhor, o Senhor errou no alvo. É o Arão que tem que ir. Ele disse, Arão vai, mas vai com você, cabeçudo. O que eu tenho para você não é para Arão. O que eu tenho para Arão não é para você. Não saia da reta, porque eu vou fazer, eu tenho algo para fazer. O que Moisés mostrava aqui era uma preocupação, ou muitas preocupações. Olha o que passa na cabeça do Moisés. Agora eu vou tentar. Moisés conversou comigo, ele falou para mim, sabe o que é, pastor Isaías? Eu estava pensando, eu vou para lá. Primeira coisa que eu vou enfrentar é o ódio daquela turma que eu fugi de lá, matei um egípcio. Segundo, 40 anos eles não me veem. E agora eles vão me ver, depois de 40 anos, ele passou 40 anos no deserto, e vão acreditar que eu sou enviado do Deus poderoso, que todo mundo já ouviu falar, para tirar 3 milhões de pessoas, 600 mil homens, mas as mulheres e crianças, segundo os estudiosos, cerca de 3 ou 4 milhões de pessoas. O senhor acha que é mole? Eu não estou te perguntando nada disso, eu sei quantos tem lá. Moisés, deixa eu voltar aqui. Tenho ouvido o gemido do meu povo. Moisés, eu estou ouvindo, Moisés. O que acontece conosco hoje? Pastor, ore por mim. Irmão, ore por mim. Mas eu não posso, sabe por quê, meu irmão? Olha só, Deus sabe, eu não tenho, eu estou com medo de, eu não tenho capacidade de fazer aquilo. E Deus disse, deixa eu fazer. Você não deixa eu fazer. É impressionante como nós temos a cara de pau de entregar uma ficha, um currículo, numa empresa, e dizer, eu não posso perder essa boquinha. E aí ele pergunta lá, você fala inglês? Você diz, falo, cara de pau, você só fala hot dog, hambúrguer. Por que você fala? Você está mentindo? Diz, não, depois que eu botar o pé lá dentro, meu irmão, eu não saio, eu vou fazer um curso de madrugada de manhã, e eu vou chamar alguém, vou ficar aqui no celular, mas eu não posso perder essa boquinha. Me lembra muitos anos atrás, eu estava contratando
um funcionário, ou funcionária, podia ser homem ou mulher, para trabalhar conosco lá em Vitória, numa empresa que eu era diretor na área lá, e uma das exigências é que ele trabalhasse com aquela calculadora financeira, HP 12C. Não é qualquer pessoa que sabe mexer naquela, mas também não é difícil. E me foi indicado por um amigo dali de dentro, falou, eu vou trazer uma moça que trabalha, ela é sensacional. Eu disse, olha só, eu tenho algumas exigências, talvez o resto eu ensino, mas ela precisa trabalhar com HP 12C. Ele pegou aquilo e falou para ela, ó, se ele te perguntar, porque ele conhecia como é que é o sistema, se ele te perguntar se você trabalha com HP 12C, você diz que sim, ele não vai mandar você testar. E aí ela veio, excepcional realmente. E a pergunta que eu fiz para ela, você trabalha com HP 12C? Ela, eu amo, nossa, HP 12C. HP 12C, eu sou apaixonado. E eu fiquei com tanta vergonha que ela começou a falar de uma máquina que não era HP 12C. Isso me faz lembrar uma pessoa que chegou no interior de Minas e estava lá passando necessidade, pedia as coisas, ninguém dava, lá no interiorzão de Minas. Pode ser interiorzão do norte, do nordeste. Eu quero Minas, porque eu acho mineiro gente boa demais. Então ele bateu num lugar, falou assim, mas ninguém me dá nada, eu estou aqui 2 dias sem comer. Ele falou, rapaz, vai ali na casa, aquilo ali é a casa de um pastor. Todo mundo que bate lá, ele ajuda. Mas eu não sou crente, não tem problema, você não vai dizer que não é crente. Eu vou te dar algumas dicas. Bateu no portão, quando ele abrir lá, você diz, paz do Senhor. E ele vai dizer de lá, paz do Senhor. Pronto. E tudo que você vai falando, você vai nessa linha, graças a Deus e tal. O Evangelho, tal. Aí ele entrou, bateu na porta, mas não deu outro. O homem, o pastor gritou de lá, não, paz do Senhor, pastor, paz do Senhor, querido, entra para cá. Aí um negócio funcionou. E ele entrou, o que o irmão precisa? Pastor, eu estou passando uma necessidade tremenda. E ninguém está me dando nada, mas o irmão bateu no lugar certo, nós estamos aqui para ajudar, nós somos servos de Deus. O que o irmão está querendo? Eu estou com muita fome. Agora, fulano, comida aqui para ele. Ele veio carne disso, carne daquilo. Ele falou, meu Deus do céu, o negócio funciona mesmo? E o pastor senta com ele e começa a conversar. E disse, o irmão é de onde? Aí ele falou, agora tem que mandar uma cidade lá. Aí mandou uma cidade, mas lá no Cafundó, do Nordeste. Disse, é mesmo, o irmão mora longe. Eu sou de lá. E como é que vai o evangelho lá? Pastor, está gordo, o senhor nem conhece mais. Se o senhor vê ele. Ele não sabia o que era evangelho, não sabia se era o nome de uma pessoa. Né? Você vai dizer, isso é uma piada? Não sei, é uma ilustração. Quando nós temos fé para conseguirmos aquilo que resolve o nosso problema. Mas quanto nós estamos a serviço do Rei Jesus, como nós somos medrosos, que Ele não tem capacidade de fazermos nós falarmos aquilo que deveríamos falar, porque Ele diz, eu porei. Ele vai continuar dizendo aqui, e Ele diz, vamos encerrar essa conversa, Moisés. Você vai chegar lá e vai dizer assim, o eu sou te mandou. Porque quando ele falasse o eu sou, era a senha. O eu sou. Por que isso acontece, irmãos? Acontece porque Deus, vou repetir, está nos escolhendo para que nós, no nome dEle, trabalhemos em parceria com Ele para um projeto da salvação. Mas para isso Ele precisa ser dono, e Ele nos comprou. E nos comprou por um preço que ninguém podia pagar, porque nós somos caríssimos. Somos tão caros que até hoje o diabo não larga, porque ele quer de novo a gente. E o tempo todo ele quer a gente. E você pode estar dizendo, está amarrado em nome de Jesus, mas ele não vai ter. Ele não vai ter porque ele não pode ter. A Bíblia diz que ele não tem como resgatar você da mão de Deus. Por quê? Ele não tem preço para pagar isso. Mas ele pode te embarrear. Ele pode mandar um empecilho na sua vida que te tire do foco. E esse foco são as preocupações diárias.
Eu não vou, porque se eu for não vai dar tempo de eu fazer isso, eu tenho uma conta para pagar, eu tenho isso para resolver. Você está dizendo assim: Senhor, o Senhor não está com olho nisso. Será que o Senhor, quando comprou, eu comprei, ele agora virou anjo? Ele não come, ele não bebe, ele não dorme, ele virou anjo. Ele não sente frio, ele não sente calor, ele não sente medo, ele não sente nada. Ele sabe de todas as coisas. Se ele te comprou, ele sabe o humano e o tipo de humano que você é. Tem uns que são mais medrosos, outros menos medrosos, mas a Bíblia diz que o poder dele nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então Deus nos fez para participarmos com Ele do seu projeto salvífico. A partir daí, tudo que Ele pensar a nosso respeito, nós nunca saberemos totalmente. Aí é que está o problema. Nós nunca saberemos. Me lembro uma vez que eu estava lá no Espírito Santo e fui visitar. Eu sou de lá, mas já tinha mudado de lá. E quando eu cheguei lá, um grande amigo meu soube que eu estava lá. E ele falou assim: rapaz, você está aqui, você não vem sempre aqui, vou te levar num lugar que você vai ficar apaixonado, deixa comigo. Mas não me disse onde é. A minha esposa estava comigo. Ele pegou o carro e partiu na estrada e eu atrás dele. Zé Ailton. E fomos, onde esse camarada vai levar? E ele anda daqui, anda dali, está entrando. Ele estava me levando para um lugar que eu não sabia. Mas ele sabia. Ele sabia. Estava na hora do almoço. Irmãos, ele me levou num restaurante, na beira de uma estrada, perto de um rio. Entrou e disse assim: esse é o melhor restaurante que tem aqui nesse interiorzão. E um peixe, meu irmão, peixe de rio, eu comi até lamber os beiços. Eu não sabia, mas ele sabia. Você acha que Deus não sabe o que Ele tem para a sua vida? Quando Ele disse para Abraão: Abraão, eu vou te levar para um lugar. Quando Ele falou o lugar, Ele apertou a tecla assim, Deus apertou a tecla assim, mostrou para Ele mesmo, Deus, e Ele lambia os beijos. Que lugar é? Eita, que é isso? Mas Abraão disse: mas onde é? Onde é? Porque nem sempre nós vemos. E quando Abraão vai para lá, preguei isso aqui recentemente, e é bom sempre ficar lembrando, né, para a gente guardar as pregações. Deu um aperto, ele disse assim: eu acho que eu entendi errado, acho que Deus falou outra coisa, e tem fome aqui, não sei o que. Ele desce para o Egito, uma descida perigosa, desceu para o Egito. Por quê? Porque ele imaginou que Deus se esqueceu desse mero detalhe, que ele tinha que comer, que ele tinha que vestir, que as ovelhas dele, o gado dele, precisava de água, precisava de pasto. Quando ele viu aquilo, ele se assustou. Irmãos, exatamente isso que acontece conosco, e exatamente isso que o diabo tem pregado nas igrejas, quando eu digo na igreja, não é no púlpito da igreja, pregado às igrejas. O que é às igrejas? Ao corpo de Cristo, dizendo: você não vai, não se mete nisso, não sai dali, não vem para cá, cuidado com isso, não vai, e você então não faz. E o diabo: aqui eu já parei meia dúzia, vou parar mais uns 10, eu tiro o poder de fogo deles, eles não vão conseguir matar ninguém. Deus sabe onde Ele quer chegar com você. E se você não tem condição, a não ser que você tenha condição de subir ao céu, ver os planos de Deus, ler todos os pensamentos: captei vossa mensagem, ó Deus querido. Aí é diferente, mas você não sabe. Então, meu amado, vai embora com Ele. Sempre lembrando, Ele me comprou, e Ele sabe a tralha que Ele tem na mão. Ele sabe o traste que Ele tem na mão. Deus conhece as suas iniquidades, conhece as suas falhas. Quando eu digo as suas, as nossas, conhece as nossas falhas, parece até que eu não tenho. Conhece os nossos problemas, as nossas fraquezas, conhece os nossos medos. Nós somos uma família de 7 irmãos. E entre os 7 irmãos tinha também os agregados, que era o irmão da minha mãe, o tio, e tinha lá o tio Carmelo. Coitado, como ele sofria na nossa mão. Porque ele era muito medroso, mais do que todos os outros.
Você falava assim, assombração, vem ali. Aí ninguém, assombração. Aí um botava o lençol e fazia de assombração. Mas se falasse assombrar, você nem terminava no som. Ele já gemia. Meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Então, uns são mais medrosos, outros são menos medrosos. Mas, do mesmo jeito, o pai dele cuidava dele. Vem cá, querido. Então, o pai dele disse assim, eu evitei contar coisas que assustem. E nós fazemos com nossos filhos. Não fala isso perto de fulano, não, que ele não gosta. Agora, perto desse aqui, pode falar que ele leva de letra. Deus sabe disso, irmãos. Deus sabe das nossas deficiências. Sabe onde eu estou querendo chegar? Você está parando porque você não está acreditando que Deus pode cuidar da sua vida. Segundo, não diga a Ele o que você aceita, mas aceite o que Ele te disser. Deu para escrever? Não diga a Ele o que você aceita. Senhor, eu aceito, eu quero, mas aceite o que Ele te propuser. Quantos servos na Bíblia? Gideão, Moisés, Josué. Deus fala com Josué lá no primeiro capítulo de Josué. Não temais, não te espantes, não tenhas medo, não temas, mas falou várias vezes. Por quê? Porque Deus falou, ele está com medo. Ele não é capaz, ele está pensando, eu não sou capaz. Você imaginou substituir Moisés? Ele viu tudo o que aconteceu, e Deus falou, mas meu irmão, quando é Deus que faz, a conversa é muito diferente. Quando eu comecei meu ministério de pregação, ia por aí pregar e cantar nas igrejas, não é? E logo no iniciozinho, um dia me chamaram para o aniversário da igreja, uma determinada igreja. Quando eu cheguei lá, irmãos, eu comecei a ver um monte de pastores famosos. Eu digo, eu errei de igreja, acho que não é aqui que eu prego. Já sei, porque de vez em quando, às vezes, acontecia. Vou olhar no programa de novo. Pregador, às vezes, está lá. Cantor Isaías Mendes, pregador não é ele. Aí eu olhei, cantor e pregador da noite, Isaías Mendes. Aí eu fui o pastor, sou eu que prego mesmo? Meu irmão, a gente avisou para o irmão. Irmãos, quando ele me chamou para pregar, que eu olhei para trás, só tinha, a perna batia assim, irmão, uma na outra. E eu falei assim, meu Deus. Aí eu comecei a procurar alguma coisa para impressionar. O Senhor disse assim, deixa eu falar, que senão você vai tropeçar. Abre a boca e deixa eu falar. Me lembro como se fosse hoje. Quando acabei de pregar, que entreguei o microfone, que fui sentar, levantaram uns 3 pastores, me deram um abraço. Eu disse, meu irmão, como Deus falou comigo hoje através de você? Aí Deus falou assim, não falei? Ele não disse, como você pregou bem. Ele disse, como Deus falou através de você. Foi só para eu entender que quando eu abro a boca, não é a minha palavra, não é a minha voz, não é a minha inteligência. Se eu agir assim, vá em frente, meu amado, você vai ganhar o mundo. E ele então manda Moisés, e Moisés vai. Queridos, eu quero que vocês imaginem, porque a gente vai, e Moisés chegou lá e tal, 40 anos se passaram, ele sai de lá mal. Eu queria que você imaginasse essa cena de Moisés chegando, Faraó, tem uma pessoa aí querendo falar com o senhor, quem é? Moisés. Moisés? Qual Moisés? Moisés, o príncipe do Egito. O que ele está fazendo aqui, aquele salafrário? Ele está aí, está sozinho? Está com Arão. Ele ainda trouxe o irmão dele. Qual é a dele? Não sei, chama ele aqui. Imagina a situação, irmãos. Mas ele entra com uma autoridade. A primeira diferença que eu vejo nessa vida, e eu já quero concluir, quando eu falo assim, eu prego mais 45 minutos, a primeira diferença é que eu vejo um Moisés lá dizendo, Senhor, não sou eu, você não está enganado, você não está se referindo a Arão, Arão, Moisés, é muito parecido o nome. E agora ele chega na presença de Faraó, e Faraó começa a endurecer, porque Deus endureceu, e aí Faraó faz uma proposta. Esse Moisés de cá, se não está pelo Espírito Santo de Deus, ele ia dizer assim, caramba,
é melhor pouco do que nada. Eu vou levar esse povo com a proposta que ele está fazendo. Mas ele rejeitou todas as 4 propostas de Faraó. E no fim ele disse assim: eu tenho que ir com todo mundo, não vou deixar que nenhuma unha, porque não sabemos com que haveremos de adorar ao Senhor até que lá cheguemos. Essa é a autoridade que Deus quer que você tenha. Por isso eu quero te desafiar. Será que Deus é doido de te propor para fazer, ou aqui na igreja, ou na rua, mas a serviço dele, algo que ele não possa te sustentar? Quem é Deus? Nós vimos um vídeo ali. Será que você tem coragem de apresentar para Deus que não tem capacidade, porque você precisa resolver alguns problemas seus? Agora eu não estou nem falando da capacidade de gerir aquilo que Deus te confiou numa igreja ou alguma coisa, mas eu estou falando sobre, e o meu dia a dia? Você já pensou que você pode ter todo o dinheiro, todo o tempo do mundo, e Deus te colocar numa cama por 2 meses e você não poder fazer nada? Você já parou para pensar nisso? Ele tem o controle, irmãos. Nós vivemos da fé e pela fé. Não há uma só coisa que Deus não vá fazer na sua vida se você for fiel a Ele. E ser fiel a Ele, eu não estou me referindo a vir a todos os cultos, a dar o dízimo, isso tudo faz parte de um coração convertido. Você não dá para ser abençoado, você dá porque você é abençoado. O que eu me refiro é muito mais que isto. Ser fiel é acreditar que nenhuma palavra dele pode dar errado a seu respeito. Talvez tenha aqui alguns poucos querendo fazer uma pergunta: pastor, posso levantar a mão? Eu digo: ainda não, não vou deixar hoje. Mas eu queria fazer uma pergunta, me faça lá fora, e você vai me procurar. Pastor, eu estou fazendo isso tudo, eu estou fazendo assim, assim, por que comigo não deu certo? Eu não saberei dizer talvez, mas eu vou te falar assim: vamos dar uma revisada na sua caminhada. Se em algum momento, quando você viu a coisa apertar, você pulou fora do barco e foi agir como um pagão, que tem que fazer com seus próprios braços. Você foi agir como um gentio que ainda não aceitou a Jesus como seu Senhor. Senhor é dono, Salvador. Às vezes Jesus tem sido Salvador na vida de muita gente, mas não tem sido Senhor. Será que você tem sido? Eu vou dizer uma coisa que os irmãos talvez... Eu louvo a Deus por algumas situações difíceis que alguns irmãos estão passando. Você está falando porque não é contigo. Porque você não me conhece. Porque se você me conhecesse, eu disse: pastor, o senhor passou por isso. Graças a Deus. E estou aqui. Elas são necessárias. São tribulações. São elas que nos aperfeiçoam, são elas que nos formatam o caráter cristão, a autoridade. Porque quando você vir o diabo te afrontando e você dá 2 passos para trás, ele dá 2 passos para aqui e tal, de repente o Espírito Santo vai, e você diz: em nome de Jesus. Eu não estou dizendo numa expulsão demoníaca, eu estou dizendo numa situação, mas também numa expulsão demoníaca. Aí vai embora, você diz: cadê o segundo? Não foi assim com Davi?
Quando ele mata um leão, depois ele, opa, o Senhor foi comigo. Ele disse isso para Saul. Aí ele mata um urso. Mas não é que o Senhor é comigo? Aí ele ousou a dizer uma coisa que ele nunca havia feito: mataram um gigante. Ele disse: vai ser a mesma coisa. Por que é a mesma coisa? Porque quem agora descobrir quem está matando, quem está atrás de mim, quando eu vou fazer assim, ele vem uma... Já viu aqueles filmes que o cara fala assim: não, eu vou te matar agora. Aí quando ele faz assim com o revólver, ele nem puxou o gatilho, o cara cai morto lá. Ele. Quando ele olha a pessoa de lá: cheguei para te salvar. Não tem isso? Então Davi percebeu que disse assim: quando eu fui fazer assim no leão, veio uma mão e deu-lhe um soco no queixo. Só pode ter sido porque a minha mão não podia fazer isso. Quando eu fiz isso com o urso, então ele chega diante do... Lê lá a história. Ele disse assim: o mesmo Deus que me deu vitória contra o leão e contra o urso, fará a mesma coisa contra esse incircunciso filisteu. Aliás, o único que não chamou Golias de gigante foi Davi. Pode olhar. Gigante para ele, mas não é para ele, é para ele. Tem algum gigante para Deus? Vamos terminar, porque senão eu estou tão empolgado, irmãos. O Senhor vai me lembrando textos da Bíblia aqui, eu vou ficando impressionado como Deus é tremendo, como eu... Hoje eu bati mais em cima para não pegar no óculos. Eu preciso acreditar mais. Abba, eu pertenço a ti. Pertença. Vai continuando, vai continuando. O diabo, sabe por que você não pode ir comigo? Por causa disso, ó. Irmão, você pode estar dizendo assim: pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Eu sei o que eu estou passando. Tem 2 noites que eu fico assustado, acordo, porque eu sou humano. No condomínio que eu estou morando, estão entrando, estão roubando coisas, estão fazendo medo às pessoas. E eu estou lá, 2 velhinhos. E hoje, antes de vir para cá, eu estava orando. Eu e ela. Hoje eu estava aqui de tarde, nem falei isso com a Vera. Os 2 velhinhos é por causa dela. Eu estava aqui pensando, se eu sou de Deus e Ele é meu dono, se o indivíduo entrar lá e me matar, é que foi o passaporte que Deus achou para me levar. A partir de agora eu estou pensando assim, porque Deus não vai permitir que ninguém abrevie a minha ida para lá e nem interrompa o que eu tenho para fazer aqui. Pastor, o senhor não está com medo? 2 Crônicas 20. Josafá teve medo. E o versículo seguinte: buscou a face do Senhor. Estou orando. Hoje eu estava tomando banho e disse assim: Senhor, eu li na tua palavra esses dias que os filisteus roubaram a arca e levaram para a terra deles. E foi só chegar lá, o Senhor começou a matar as pessoas com tumor, com câncer, com coisa assim. Eu não vou pedir que o Senhor mate ninguém, não. Mas eu vou dizer para o Senhor que eu sei com quem eles estão lidando. Abba, eu pertenço a ti. Sabe o que quer dizer Abba? Pai. Pai.
eu pertenço a ti. Se você não é capaz de crer nisso, meu irmão, você está perdendo seu tempo no Evangelho. Não importa o que você tenha para realizar essa semana, o mês que vem, ou março, abril, não importa. Eu quero chamar aqui à frente os irmãos que estão, nós estamos orando, Daniel Juarez, que há uma incógnita, não é? Não sei como é que vai ficar e tal. E outros irmãos que estão com alguma indefinição no trabalho. Só trabalho agora. Quero enfermidade, já orei. Alguma coisa. Estão empregados. Vem cá, cadê o Marlon? Está lá dentro? Marlon, vem aqui. Ele está me ouvindo lá. Vem cá. Viu? Aqui funciona. Vem cá, Luiz. Eu quero que a igreja esteja nessa linha comigo. A igreja já vai ficando de pé e já vai segurando na espada para guerrear. Eu nem pedi isso a vocês. Não é? Mas é uma indefinição. Não sei se vai ter o navio, não vai ter. Não é assim? Se nós não pudermos falar com a família, vamos falar com quem? Com o ímpio? Não vai dar certo.